quem foram os convidados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e quem está somente escutando, naturalmente não vai ver minha tela compartilhada, mas eu vou compartilhar o perfil do Pode Ler e Escrever no Instagram, que lá que a gente faz a boa parte da nossa comunicação momentânea, instantânea e diária. Então, o que eu falar aqui vai estar lá no Instagram, você pode acessar depois, ou se conseguir, né, por uma outra tela, acessar o perfil acompanhando, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Opa, errei, agora tá certo. Beleza. Então, eu estou aqui no perfil, eu vou lá desde a primeira publicação, que eu vou pegar do primeiro convidado até o último, naturalmente, eu vou falar sobre todos os convidados, né? Então, aqui no início, né, a logo, e é até legal falar esse processo de criação da marca, eu criei ela 100%, né, eu contratei esses serviços online aí de fazer marca meio que personalizada, escolhi as cores, eu gostei, o nome foi uma ideia que veio do nada, assim, Pode Ler e Escrever, eu acho que é super sonoro, nome bem legal, faz super sentido para o nicho, né, do tipo de conteúdo que é produzido, para o mercado, enfim, ficou perfeito, adoro as cores, o contraste entre esse azul aqua, né, o verde água, azul água e o azul bem escurão marinho, acho que ficou bem legal. Então vamos lá, o primeiro episódio, vou até abrir aqui, foi com o Maurício Almeida. O Maurício, nós trabalhamos juntos há muitos anos, desde 2016, na empresa de marketing que eu tinha, depois que a empresa acabou, eu trouxe o Maurício de volta para ele me ajudar na produção de conteúdos para o blog Bingo. É até importante falar que eu posiciono o podcast, né, o Pode Ler e Escrever, como um produto do Bingo, porque o Bingo tem conteúdo para blog, tem os cursos, tem os materiais gratuitos, tem as redes sociais e o conteúdo, né, audiovisual, né, o conteúdo mais áudio, né, o podcast, é do Pode Ler e Escrever. Então, é um braço que nós temos, que é uma outra marca, outro posicionamento independente, mas está dentro ali do que o Bingo oferece. E eu de cara, né, as primeiras pessoas que eu trouxe foram justamente as pessoas que já tinham contato próximo. Então, foram contatos imediatos que eu tenho ali. E o Maurício foi o primeiro, né? A gente conversa quase que diariamente sobre a produção de conteúdo, né, os artigos, a gente discute bastante. E aí foi uma primeira mudança que a gente fez logo do primeiro para o segundo episódio, porque tinha uma temática, né? Os livros do Stephen King. Então, eu comuniquei muito mais que a gente vai falar do King do que do Maurício em si. Porque acaba que o primeiro episódio a gente falou sobre o terror de uma forma geral, a literatura de suspense, literatura de terror. A gente falou de muito além de Stephen King, apesar que boa parte, né, do episódio foi sobre o King, mas a gente falou de uma forma geral tudo, né? Então, teve essa questão, né, da mudança do posicionamento. Então, eu sempre comunico hoje a pessoa e o que ela é, do que uma temática específica, porque a ideia é conhecer pessoas, trocar experiências de pessoas, né? Então, o primeiro foi o Maurício, e como eu disse, a gente falou muito sobre literatura de uma forma geral, mais voltado para o terror e mais voltado ainda, né, para o terror do Stephen King. E a ideia é que o Maurício volte também em 2022, ainda não tem data marcada, mas ele vai voltar outro episódio para falar basicamente sobre a produção de conteúdo textual para blog. Como eu disse, ele me ajuda nas revisões de texto, até na produção de conteúdos também. E a ideia é é, que ele me ajude nesse sentido, né? Para a gente falar sobre isso, sobre produção de conteúdo, porque eu acredito que é um dos pontos importantes para o escritor, que é a produção de conteúdo textual, porque você está aprendendo, desenvolvendo a sua escrita, esse é um ponto bem importante, e ao jogar esse texto, esse artigo de blog na internet, você, com o passar do tempo, vai ganhando relevância. Tá? Então, Maurício foi o primeiro, ele vai voltar depois, e aí o segundo episódio, aí é que eu coloco alguns cortes, né? Enfim, o segundo episódio foi com a Ju Barcelos, do blog e canal no YouTube Desaniversários. A Ju, a gente já se seguia nas redes sociais, a gente já se conhecia, mas não ao ponto, a gente ainda não tinha trocado uma ideia tipo um podcast, né? Ou então qualquer tipo de live e tudo. E aí, Maurício, né, ele como um entusiasta da literatura de terror, é um perfil, a Ju, ela como uma produtora de conteúdo, então ela hoje dedica 100% à produção de conteúdo, tanto no YouTube quanto, né, no blog e nas redes sociais também é muito forte, muito ativa nas redes sociais. E falamos também sobre clubes de leitura,
a rotina dela, como que é a produção de conteúdo de uma forma geral. Então a gente abraça, né, esse nicho também. Então foi bem legal esse episódio com a Ju, o segundo episódio. O terceiro episódio foi com o Bernardo Evangelista Lopes, também é meu amigo, escritor, foi o primeiro escritor que a gente trouxe e foi num time bem legal, porque ele estava lançando o seu novo livro, Debutante. Foi nessa época? Foi nessa época. E o Bernardo, ele é escritor, ele é professor também de letras, ele é presidente da Academia de Ciências e Letras de Sabará, Minas Gerais, então ainda pegou um outro viés, né, como que é atuar numa academia de letras. Então falamos bastante sobre os livros, processo criativo, inspirações, lançamento. Ele tem um livro chamado Duna, uma novela, que já foi lançado um tempo atrás em português e lançou em inglês também. Então, falamos da experiência de lançar um livro, né, em outra língua. Então, foi um episódio super legal. Como eu disse, foi o primeiro escritor que eu trouxe aqui para o podcast. O quarto convidado foi o Márcio Brant. O Márcio Brant é um amigo meu há alguns anos já. E o foco, né, da conversa com o Márcio Brant foi mais a produção de conteúdo em áudio, produção de conteúdo para podcast. Então, focamos muito nisso, podcast de uma forma geral. Acaba que falamos um pouco dos audiobooks, né? Falamos um pouco de um projeto, projetos literários que ele tem também, mas o grande foco foi falar sobre podcast, né? Então, não foi tanto literatura, mas foi mais o formato com que eu entrego literatura para a audiência. Foi bem legal também, diga-se de passagem. Temos aqui o quinto episódio. O quinto episódio foi com o Lucas De Luca, um cara que eu conheci há poucos meses. Esse episódio foi quando? Aqui tá em outubro. Foi 25 de outubro. Não, 28 de outubro, tá grandona aqui. Um mês e meio atrás, eu conheci o Lucas. Ele chegou através de alguns conteúdos que eu tinha publicado, enfim. E o Lucas, ele é o CEO e o fundador da editora Flive, ou seja, trouxe agora alguém que está por trás, né, da criação e publicação de livros. Foi um papo super legal, foi um episódio um dos mais longos que teve, acho que foi umas 2 horas, trocando bastante ideia. E o Lucas também é escritor. Então, de novo, falamos sobre processo criativo, desafios, como que foi o começo, qual que foi a dor, né, que ele tinha para criar a editora. E foi, enfim, um episódio super massa também, tá? O... Aí aqui, não, beleza, o próximo episódio, vamos ver, o episódio 6 foi com a Marina Redlich. Ela é escritora, então, legal, né? Mais escritores vindo também. E, além dos livros, né, que a Marina tem, que a gente falou bastante, a gente falou muito, assim, das iniciativas que ela tem de potencializar, incentivar e promover a leitura, né? Ela falou muito de uma casinha que ela tem, literalmente uma casinha na rua dela que ela coloca livros, né? E as pessoas pega um, deixa outro, se lê, devolve. É uma iniciativa super interessante, assim, sabe? Então, foi uma conversa super legal, super rica, assim, sobre processo criativo, publicação de livro, mas o grande legal mesmo foi esse foco, esse incentivo, essa vontade que ela tem de levar a literatura para mais pessoas. Então, foi muito legal também. O sétimo episódio foi com o Marcel Santos, que ele é psicólogo, psicanalista, e também escritor, né? Então ele tem um livro publicado que é Feminicídio e Psicanálise, uma questão atual. A gente falou muito do livro dele, né, todo, como que eu posso dizer, todo o impacto, né, que o livro trouxe. Eu leigo no assunto, né, eu quis entender melhor como que o livro poderia ajudá-lo, né, nos atendimentos. Ele também é professor na sala de aula. Então foi um episódio bem interessante também. Depois, o episódio número 8 foi com a Ione Simões. A Ione, ela é produtora de conteúdo literário e escritora também, então juntou, né, esses dois mundos, né, digamos assim. Ela estava lançando o livro, tinha acabado de lançar semanas antes, dias antes, Um Salto para o Amor, que é um livro publicado pela editora Harlequin, que é um braço da HarperCollins, então é um selo, né, da HarperCollins, então é legal porque o grande interessante assim para mim
porque é uma prova, algo bem legal de uma pessoa que produz conteúdo para a internet há um bom tempo e quando decidiu escrever um livro, publicou, já tinha uma audiência prévia para consumir o livro ali. Então, quando ela lançou de forma independente na Amazon, teve mais de 1 milhão de páginas lidas. Essa é meio que uma marca que que os escritores que publicam na Amazon compartilham, né? Mais de 1 milhão de páginas lidas, é um marco super relevante, e ela atingiu isso com outro livro, e aí desperta naturalmente interesse de editoras tradicionais para publicar o livro. Então foi bem legal também conhecer esse meio desde o início de 10 anos atrás, de produção de conteúdo, até no ponto de ter um livro publicado por uma editora tradicional. Então foi muito interessante também conversar com a Ione. Agora, o episódio número 9, conversei com a Vitória Bueno. A Vitória, ela é produtora de conteúdo, mas falamos bastante, não só de produção de conteúdo, né, do conteúdo que ela produz, falamos bastante também da experiência de fazer lives na Twitch, que é um canal que está crescendo bastante, que inclusive eu devo entrar na Twitch ano que vem, não sei de que forma ainda, mas é o que eu quero fazer. E ela, né, também estudou bastante, ela é muito conhecedora da literatura de terror, de horror. Então falamos muito sobre isso também. E claro, né, rotina de produção de conteúdos, desafios e por aí vai. Mas 10º episódio, mais escritor, o Gabriel Caetano, ele é autor de 2 livros, né, Os Indomáveis, que ele lançou recentemente também, pela Flive, que é a editora do Lucas, até aqui o comentário dele aqui, e também uma coletânea de poesia chamada Palavras Esquecidas. A gente focou mais nos Indomáveis, até porque essa temática de super-heróis e tudo me atrai bastante. Eu tenho uma história engavetada que deve sair ano que vem, que pega muito por isso. Então, falei, cara, vamos conversar sobre isso, processo criativo. Falamos muito de criação de personagens, da importância, porque o livro tem diversos protagonistas, então cada um com seu universo, cada um com a sua história. Então foi bem interessante essa conversa com ele, foi muito massa, tá? E o último episódio foi com a Juliane Mena. Ela é psicóloga, psicanalista e autora do livro Concavidades. Só que a diferença com a Juliane foi o seguinte, que o livro ainda não foi publicado. Então a gente falou muito da expectativa, como que vai ser, sabe, os processos, e ela está sendo publicada pela editora Viseu. E a gente conversou também como que foi o processo de chegar numa editora, da abordagem, de ser selecionada para ser publicado. Então, esse episódio também foi bem legal nesse sentido, de entender, né, essa expectativa e, claro, a importância da literatura, da escrita na vida dela e tudo mais. Então, esses foram os 11 episódios, tá? E daqui a pouco, né, eu vou falar dos planos, né, porque qual vai ser o perfil das pessoas para o ano que vem, algo nesse sentido. Mas o mais interessante é que eu tentei diversificar no que as pessoas atuavam, sejam produtores de conteúdo, escritores ou não. Eu sei que tem alguns nichos que eu falei pouco, eu quero falar mais com profissionais do livro, do mercado do livro. Aqui no caso foi só o Lucas mesmo, né? Mas já tem agendado para o ano que vem uma pessoa que trabalha no meio e é escritor também, então vai ser bem legal para ir preenchendo essas lacunas que eu não atingi com esses convidados. Mas um ponto bem legal, que foi uma... Deixa eu até pôr minha tela direto aqui, que acho que faz sentido compartilhar mais. Foi até um ponto que me chamou bastante atenção, eu fiquei bastante surpreso, foi o seguinte, que não necessariamente uma pessoa que tem uma grande audiência digital, uma pessoa que é influenciador, vai trazer pessoas para a live. A minha expectativa era essa. Eu falei, pô, vou trazer um cara aí grandão e tudo, conversar, vai bombar a live. Não é uma regra, mas eu entendi que não é uma relação direta. Não é uma relação direta, tá? Não vou falar de nomes assim, mas quem envolve, quem abraça mais o projeto do Pode Ler e Escrever, traz mais pessoas para a live, é natural. Então, teve convidado que mal compartilhou, que eu faço um kit para o convidado, isso que é bem legal. Eu entrego para o convidado links importantes para ele conhecer do projeto, dele saber como se posicionar aqui na live. Eu coloco uma pauta, imagens de divulgação. Então, eu faço um kit, né, para abraçar mesmo o convidado.
E tem convidado que, cara, nem compartilhou as imagens, né? E para chamar para live e tudo. Então, naturalmente, esse é um episódio com poucas pessoas, porque não compartilhou. Que a ideia é que eu faço conteúdo para essa pessoa e para a audiência dela. Então, quem não comunica, a audiência dela não fica sabendo. Agora, tem pessoas que não são influenciadores, tem poucos seguidores em redes sociais, mas compartilhou e foi episódios assim com 20 pessoas online ao vivo. E esse é um número bem relevante para projetos que estão começando. Então, 20 pessoas trocando ideia, conversando. E é claro, né? Os maiores produtores de conteúdo aqui que eu trouxe, né? Que é o Lucas, a Vitória, a Ione e a Ju, né? A Ju Barcelos, foram episódios que o chat bombou, foram super legais. Mas a relação não é tão direta. Eu fiquei surpreso quanto a isso. Do tipo, o número por si só não traz a pessoa, tem que ter muito envolvimento, muito engajamento. E outro episódio que bombou, né? Na verdade, todos teve uma boa receptividade, assim. E essa que é a ideia, porque o projeto ele vai crescendo, né? Que a ideia é que eu mostre esse formato que eu tenho, e aí as pessoas elas descobrem, né, o projeto, elas vêm. Aí elas vêm, elas aparecem e passam a seguir. Então, é isso sobre os convidados. Agora, no minuto 33.10 eu vou falar sobre os planos para 2022, tá? Então, a gente falou da perspectiva, estou anotando aqui no meu papelzinho. Planos, fica mais fácil de eu editar o episódio.